me pedem para dar aula de gastro, porque dentre os temas de gastro e de hepatologia pediátrica, a colestase neonatal é um tema básico. E não só dentro da gastro, como para pediatras gerais. A ideia aqui é falar para pessoas que vão futuramente ser clínicos ou pediatras, não necessariamente para hepatologistas pediátricos. Isso aí é o nosso dia a dia para o hepatologista, mas a gente quer repassar essa mensagem para cada vez um número maior de médicos, clínicos e pediatras, porque vocês que vão fazer essa suspeita, e aí pode deixar para o gastro fazer esse diagnóstico, mas a suspeita é importante que vocês consigam fazer. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui de colestase neonatal. Para falar de colestase, a gente tem que entender que o problema inicialmente é um problema na saída da bilirrubina. Então, vocês vão ver muito problema de bilirrubina na pediatria, na neonatologia. Vocês já devem ter tido aula sobre isso, inclusive, mas aqui a gente está falando de uma bilirrubina que já foi criada e ela não consegue ser excretada. Aqui vocês costumam ver, geralmente, que causam icterícia fisiológica, icterícia do leite, do aleitamento, aquelas icterícias que precisam de banho de luz, de fototerapia. Essas bilirrubinas ainda não foram conjugadas, são problemas de bilirrubina indireta. Aqui a gente está falando de problemas de bilirrubina direta. Então, só para a gente lembrar, tenho certeza que vocês já viram isso aqui. A bilirrubina vem da hemoglobina, diretamente da hemoglobina. A hemoglobina tem sua meia-vida lá de 120 dias. Quando ela está ficando velhinha, ela passa pelo sistema retículo endotelial, e tem vários órgãos que fazem isso. Então, rins, medula óssea, baço, fígado, sistema linfopoético. Eles pegam essa hemoglobina e destroem, dividem ela em componente M e globina. O componente globina vai se degradar e vai ser utilizado para outras reações celulares. O componente M vai se separar do ferro e vai ser trabalhado de forma enzimática dentro do sistema retículo endotelial, vai se transformar em biliverdina, mais alguns processos enzimáticos, e vai ser criado a bilirrubina indireta. Então, a bilirrubina não conjugada. Essa bilirrubina indireta, é assim que ela é produzida. E ela não consegue andar no sangue, depois que ela sai do sistema retículo endotelial, ela não consegue andar no sangue sozinha. Ela precisa se ligar à albumina, que é uma molécula grandona, uma proteína pesadona, e essa albumina que vai carregar a bilirrubina indireta no sangue. Uma vez que ela passa lá dentro dos canalículos hepáticos, lá nos sinusoides, na microvasculatura hepática, ela recebe, tem várias estruturas na parede hexagonal dos hepatócitos. Vocês lembram que o hepatócito é um hexágono? Então tem vários marcadores, vários transportadores que reconhecem essa ligação da bilirrubina indireta com a albumina. E ela vai se abraçar nessa ligação. Quando ela se abraça, a albumina se solta e continua correndo no sangue, e a bilirrubina indireta é captada e entra dentro de uma membrana, que a gente chama de membrana basolateral, do hepatócito, e vai para dentro da célula. Dentro da célula, ela fica dentro do sistema do retículo endoplasmático, principalmente, vai lá para o meizinho da célula, e lá ela vai ser processada e conjugada por um monte de processo enzimático também. Aqui a principal enzima que vocês precisam saber de todo o processo aqui é uma enzima que chama UGT, é um nomezão gigante, que eu acho que não vale a pena vocês decorarem, mas via de regra a gente chama ela de UGT. E aí ela transforma a bilirrubina indireta e bilirrubina direta, ou não conjugada, em conjugada. Esse processo é a conjugação. Uma vez que a gente tem a bilirrubina direta, ela sai do retículo endoplasmático rugoso, vai para outra ponta da célula, que é a membrana canalicular. Lá tem outros transportadores de membrana, e ela sai da célula e entra nos canalículos biliares, e de lá ela desce os canalículos biliares. Vocês vão lembrar da anatomia, tem certeza absoluta. Elas vão sair pelos canalículos biliares intrahepáticos, vão juntar no ducto hepático direito, que junta com o ducto hepático esquerdo, sai do fígado como ducto hepático comum, que se junta ao cístico, que vem lá da vesícula, forma o ducto colédoco e que desemboca na segunda porção do duodeno, certo? Essa é a bilirrubina direta. Então a gente tem a produção, a captação, conjugação e a secreção. Onde está o nosso problema? O nosso problema aqui é, uma vez que ela é criada, ela é conjugada
e ela não consegue, por algum motivo, sair de dentro da célula ou sair de dentro dos canalículos biliares e chegar no duodeno. É só isso. Todos os problemas anteriores são problemas de bilirrubina indireta. Não são problemas que a gente vai conversar aqui hoje. Esse é o problema da gastro. O problema nosso é o problema de bilirrubina direta. Então, eu não consigo secretar a bilirrubina direta que foi produzida dentro do fígado. Quando a gente tem uma criança ictérica, vocês vão ver isso ao longo da pediatria, da neonatologia, vocês vão ver que eventualmente a gente classifica essa icterícia. Existe uma relação entre o grau visível da icterícia e o valor de bilirrubina total. Então a gente consegue fazer essa associação. Então, quando a gente tem uma criança nesse nível, a gente tem que fazer essa avaliação. Bom, como que a gente faz essa avaliação? Tem que entender que a gente ainda não sabe, quando a gente vê uma criança ictérica, a gente não sabe se ela está ictérica por aumento de bilirrubina direta ou indireta. A icterícia é igual para todo mundo. Então, a gente sabe também que ela é crânio-caudal. A icterícia começa de cima para baixo e melhora de baixo para cima. Então, se eu tenho uma criança que está com icterícia até pescoço, a gente fala que ela está na zona de Kramer. Vocês se lembram da zona de Kramer? Zona de Kramer 1. Do pescoço até cicatriz umbilical, zona de Kramer 2. Da cicatriz umbilical em diante, até joelho ou até cotovelos, zona 3. Até planta do pé e até calcanhar ou até punho, zona 4. E se pega planta do pé ou palma da mão, zona 5. E isso tem uma relação direta com a bilirrubina total. Quando a gente tem uma criança com colestase, ou seja, aumento de bilirrubina direta, essa avaliação não é tão importante como o aumento da bilirrubina indireta. Mas eu sempre coloco aqui porque vai sempre ser importante na avaliação de vocês lá no exame físico, na descrição do exame físico, qual é a zona de Kramer que essa criança está. Bom, então, o que é a colestase neonatal? A colestase neonatal é uma parada da secreção de bile, ou por um problema anatômico. Qual é o problema anatômico? Provavelmente essa criança nasceu sem as vias biliares, então não tem para onde escoar essa bile e ela nunca vai chegar no duodeno, que é uma das principais doenças aqui. Ou ela tem dificuldade nos transportadores. Ela não tem transportadores na membrana canalicular do hepatócito que tira a bilirrubina direta de dentro do hepatócito e joga ela para dentro dos canalículos. Então, se eu tenho algumas doenças, e são várias, que podem causar isso aí, eu estou diante de uma colestase neonatal. E aqui eu chamo a atenção um detalhezinho, que quando a gente fala de neonatal, vocês sabem muito bem que a liga de vocês também tem neonatologia, a gente fala de uma criança que está até os primeiros 28 dias de vida. Na verdade, aqui a colestase neonatal se estende um pouquinho mais até os 3 meses de vida. Por conta de uma tradução do inglês, que é infants, eles traduziram como neonatal. Mas, na verdade, a colestase neonatal aqui vai até os 3 meses de vida. Diferente do aumento da bilirrubina indireta, quando eu tenho aumento da bilirrubina direta, todo caso é problema. Na bilirrubina indireta, vocês vão ver lá que tem icterícia fisiológica do leite materno, elas são geralmente benignas, transitórias. Em alguns casos eu preciso de fototerapia, eventualmente até sanguíno-transfusão, porque isso pode virar kernícteros, aquela encefalopatia por bilirrubina, que vocês sabem muito bem disso, mas isso é eventual. Aqui não. Quando eu falo que eu tenho uma criança com colestase, eu não posso esperar. Aqui é um problema, certo? É sempre uma urgência. No guideline da ESPGA e da NASPGA, são duas sociedades que a gente respeita muito na hepatologia pediátrica, que é a Sociedade Norte-Americana e a Sociedade Europeia. Elas se juntaram, raramente elas se juntam, mas elas se juntaram para fazer um guideline de colestase neonatal. E antigamente, a definição de colestase era bilirrubina direta maior do que 1, se eu tinha bilirrubina total menor ou igual a 5, ou bilirrubina direta maior do que 2, se eu tenho a bilirrubina total maior do que 5. Bom, isso é fácil, é uma conta fácil de fazer, não precisa ser nenhum gênio da matemática para fazer essa continha aí de 20%, enfim, isso é uma decorebinha muito fácil de fazer. Mas ainda assim gerava uma certa confusão e alguns pediatras às vezes ficavam confusos em saber se a criança estava com colestase ou não, que valor que era de bilirrubina e tudo mais. Então, em 2017, eles refizeram o guideline e eles mudaram. Bilirrubina direta maior do que 1
Em alguns países, aqui no Brasil não é comum a gente usar milimols por litro. Então, se tiver milimols por litro é 17, mas aqui a gente usa miligramas por ml. Então, bilirrubina direta maior do que 1 é colestase neonatal. Ponto final. Bom, óbvio que quando a gente põe um ponto de corte assim relativamente baixo, muitos casos vão ter bilirrubina direta maior do que 1 e não vão ser doença. Mas muitos casos vão ser doença. Então é melhor que eu peque pelo excesso, ou seja, que eu aumente a sensibilidade do diagnóstico, do que eu deixo passar uma criança com colestase neonatal. Certo? Então, via de regra, bilirrubina direta maior do que 1 é diagnóstico de colestase neonatal. Qual é o problema dessa doença, dessa entidade colestase neonatal, que é uma série de doenças? Qual é o medo que a gente tem dela? Vocês vão ver que quando vocês passarem na pediatria, na neonatologia, ou vocês mesmos aí, quem está assistindo, já teve ou já viu uma icterícia neonatal. Certeza absoluta que vocês já viram um bebezinho amarelo, com certeza absoluta. Bom, mais de 90% dos bebês amarelos não são por bilirrubina direta. Então, os pediatras e os próprios pais são muito acostumados com icterícia, então eles não assustam com icterícia. Eles veem uma criança amarelinha e falam, não, tudo bem, é banho de sol, chá de picão, fica acompanhando, eventualmente vai no pediatra, vê se precisa avaliar ou não, e o próprio pediatra também não tem tanto perigo assim, não assusta tanto com a bilirrubina, com a icterícia, e vai levando, vai levando. O problema é, eventualmente, 1 para cada 9 mil nascidos vivos, ou seja, poucos de vocês vão ver ou já viram colestase neonatal, isso vai ser um problema. E o grande problema aqui, a grande causa, é a atresia de vias biliares. São aqueles bebezinhos que nascem sem as vias biliares, não tem para onde a bile sair. E a bile fica impregnada dentro do fígado e o fígado perde a função nos primeiros meses de vida e eu tenho uma falência hepática e óbito no primeiro ano de vida, obrigatoriamente. Então, o que a ESPGHAN fez, a Sociedade Norte-Americana, a Sociedade Europeia? Eles criaram uma regra que é o seguinte: se eu tenho uma icterícia mais de 2 semanas de vida, ou seja, um bebê que já completou 14 dias de vida e ainda está amarelo, eu preciso colher bilirrubina total e frações. Não interessa o motivo. Uma exceção: se eu tenho uma criança em aleitamento materno exclusivo e eu tenho essa criança na minha mão, ou seja, ela tem retorno marcado para a próxima semana, eu não vou perder o acompanhamento dessa criança. Nesse caso, eu posso estender isso mais uma semana e esperar até 3 semanas de vida. No máximo, nesse caso. Fora isso, com 2 semanas de vida, se eu tenho uma criança com 14 dias de vida ainda está ictérico, bilirrubina total e frações. Isso é o alerta amarelo. Isso veio da sociedade europeia, isso está no cartão da criança, na caderneta da criança. Todo mundo que já passou pediatria já viu a cadernetinha da criança. Então vocês vão ver lá que tem uma páginazinha falando do alerta amarelo, mostrando a cor das fezes. A gente vai entender daqui a pouquinho o porquê da cor das fezes, mas alertando os pais em relação à atresia de vias biliares. Então isso é um problema. Bom, por que acontece a colestase? O que eu vejo além de uma icterícia? A icterícia é um sinal muito inespecífico. Eu sei que tem um problema na bilirrubina. Quando eu vejo uma criança ou um adulto, qualquer idade, eu vejo uma pessoa ictérica. Eu sei que está tendo um problema na bilirrubina dela. Bom, ok. Primeiro problema, a icterícia só é visível se eu tenho uma bilirrubina total a partir de 2,5 e 3. Vamos supor que eu tenho uma bilirrubina total de 2,5, de 3. E ela tem 2 de direta. É uma colestase neonatal, mas eu não enxergo, porque a bilirrubina, às vezes, a direta está aumentada, mas a icterícia está baixinha e eu não consigo visualizar. Tem um grande problema. Então, muito cuidado ao avaliarem uma criança, um recém-nascido. Tem que tirar a roupa inteira, tem que deixar ele sem fralda, tem que tomar xixi do bebê que acabou de nascer, tem que colocar ele na luz natural, não adianta eu avaliar ele na luz do consultório amarela, na luz branca, na luz do foco, tenho que vê-lo na luz natural. Cuide das escleras, avalie as escleras, palma da mão, planta do pé. Então, não deixem de fazer um bom exame físico. A icterícia é básico isso. Bom, colúria e acolia fecal. O que é isso? Colúria é o xixi escuro. Xixi cor de café ou cor de Coca-Cola, que é essa letra C aí, essa imagem. A acolia fecal ou hipocolia fecal são as fezes esbranquiçadas ou fezes em massa de vidraceiro, que é aquelas imagens ali de B1 e B2.
Como que isso acontece? Bom, pra vocês não esquecerem. Lembra lá, quando eu falei que a bilirrubina ela é indireta, ela anda abraçada com a albumina. E a bilirrubina é um pigmento verde escuro, porque ela vem da biliverdina. Então ela está andando com a albumina. Quando isso circula pelo sangue todo, pelo corpo todo, quando ela passa pelo fígado, o fígado capta ela e solta ela da albumina. Quando ela passa pelo rim, o rim tenta filtrar ela, porque ela é uma membrana esquisita. Mas quando ela está ligada à a albumina não passa pela filtração glomerular, porque senão a gente perderia a albumina no xixi, e aí a gente teria alguma doença que perde a albumina no xixi. A gente sabe que tem várias doenças que fazem isso, mas normalmente a gente não perde. Então a bilirrubina indireta não é captada pelo rim e não é excretada no xixi. E, além disso, quando eu tenho a bilirrubina direta dentro do fígado e dentro dos canalículos biliares, ela também é verde escuro. E ela vai para dentro do duodeno e ela vai juntar com as fezes e vai corar as fezes. Então, já consegue imaginar o problema. Então, se eu tenho uma bilirrubina direta aumentada e ela não está sendo excretada, eu tenho algum probleminha na excreção dela, primeiro que ela vai se acumular no sangue. Ela vai ficar dentro do hepatócito, vai entrar na corrente sanguínea, vai acumular bilirrubina direta no sangue. Qual é o problema disso? Vai impregnar na pele, vai coçar a pele, bilirrubina direta na pele, além de dar icterícia, dá um prurido gigantesco, coça muito a pele. E além disso, a bilirrubina direta, ela anda sozinha no sangue. Ela não anda junto com a albumina. Então, quando ela passa pelo rim, o rim filtra ela e ela perde no xixi. Então, eu tenho bilirrubina no xixi e a bilirrubina no xixi escurece o xixi e ele fica com cor de Coca-Cola. Então, eu tenho a colúria. Outro problema, ela não está conseguindo ser excretada no duodeno, não está chegando bilirrubina direta no duodeno. Então, o duodeno é onde começa a formação das fezes, ela vai se formar depois lá no intestino grosso, mas eu não tenho pigmento nenhum. E as fezes sem pigmento de bilirrubina, elas são brancas. Então, eu tenho, além de colúria, eu tenho acolia fecal. Gente, outro problema no exame físico, que é importante para vocês saberem. Se eu tenho um xixi escuro e eu tenho um cocô branco, deveria ser mais ou menos o contrário. Um cocô escuro e um xixi clarinho. Mas, quando eu tenho um bebezinho, o bebezinho usa fralda. E ele faz xixi e cocô ao mesmo tempo 24 horas por dia. Então, se eu pego o xixi escuro e dentro da fralda misturo com cocô branco, quando eu abro e vejo isso, para mim é normal. Não só para mim, como para os pais. É normal. Então você pergunta pro pai, o xixi dele tá escuro? Pai, não, o xixi é normal. E o cocô dele é branco? Não, o cocô é normal. Então, além de pegar esse relato, eu preciso abrir a fralda, pego um cotonetezinho, vou lá, abro as fezes no meio, vou lá e quebro ela, abro ela no meio, porque a acolia fecal está no meio das fezes, não está só em volta dela, porque ela pode estar pintada do xixi escuro. Então eu preciso abrir a fralda e desmontar as fezes e avaliar se tem acolia fecal. Outra coisa, quando eu tenho um bebezinho que tem uma estimulação gástrica muito importante, uma outra coisa que eu posso fazer no exame físico é boto ele para mamar, pego um cotonete, faço uma estimulação bem na borda anal, quase não introduzo o cotonete, faço uma leve estimulação, porque isso vai gerar um reflexo gastrocólico nele e ele vai evacuar. E aí eu vejo a evacuação acontecendo para ver se não tem acolia fecal. Vocês vão ver mais para frente que a acolia fecal é um grande sinal que diferencia o aumento de bilirrubina direta de indireta. Não existe icterícia boazinha, icterícia fisiológica, se eu tenho um cocô branco ou um xixi escuro, certo? Isso é via de regra, ok? Beleza. Bom, qual é o problema então? O que a bile faz? Por que a bile é importante no nosso intestino? Por que ela é produzida no fígado e por que ela vai desembocar lá na segunda porção do duodeno? Uma grande coisa que ela faz, quando chega a gordura da dieta, ela se junta com a gordura da dieta, forma um sabão, que é a saponificação, e isso vai ajudar a absorver gordura, e é extremamente importante para o recém-nascido absorver gordura. Gordura do recém-nascido vai para o sistema nervoso central, estimula o sistema nervoso central, melhora a questão da visão. Então, é muito importante gordura na dieta do bebê. Tanto que o leite materno, 40% do leite materno é gordura.
Então, a gente precisa de consumir muita gordura quando a gente está no período neonatal. Então, sem a bile, eu não absorvo gordura. E quando eu absorvo gordura, eu absorvo as vitaminas que vão junto com a gordura, que são as vitaminas solúveis na gordura, que são as vitaminas lipossolúveis. Então, se eu não tenho a bile, eu não tenho absorção de gordura, então essa criança, ao longo do tempo, ela vai desnutrindo e vai perdendo peso. Se eu não tenho a bile, eu não tenho absorção de vitaminas lipossolúveis, então deficiência de vitamina A, eu tenho raquitismo, eu tenho cegueira noturna, eu tenho alteração visual. Deficiência de vitamina D, eu tenho raquitismo e, em último caso, osteoporose grave e alterações musculoesqueléticas. Deficiência de vitamina E, alteração neuromuscular e sangramento. Deficiência de vitamina K, distúrbio de coagulação e sangramento. Então, eventualmente, essa criança vai ter alguns desses distúrbios no primeiro ano de vida, se eu não resolvo a colestase neonatal. Bom, e aí, quais doenças que podem causar colestase neonatal? Com certeza, uma dessas que estão nesse quadrinho aí. Uma infinidade de doenças. Como que elas são divididas? Primeiro, elas são divididas. O problema é dentro do fígado, eu tenho uma colestase intrahepática ou eu tenho uma colestase fora do fígado, ou seja, o problema é nas vias biliares. Se eu tenho um problema dentro do fígado, eu tenho doenças tóxicas, ou seja, uso de medicações, doenças metabólicas que alteram alguma coisa que gere toxemia, doenças anatômicas, cálculo, cisto de colédoco, ou doenças metabólicas, fibrose cística, galactosemia, tirosinemia, alagile, síndrome de Down, um monte de doença que pode alterar aqui. Doenças infecciosas, gente, qualquer doença infecciosa no período neonatal pode dar um quadro de colestase intrahepática, certo? Tem ali naquelas causas infecciosas, é uma infinidade. E ainda assim a gente tem causas idiopáticas desconhecidas. 30% mais ou menos ainda são desconhecidas. Se eu tenho os problemas fora do fígado, eu tenho a colestase extrahepática, e aqui a principal é a atresia biliar. Ao passo que, quando eu junto atresia biliar e causas desconhecidas, eu tenho 70% dos casos de colestase neonatal. Então, a ideia aqui é o seguinte: tá ictérico, eu tenho que preocupar. Será que é colestase ou será que é icterícia boazinha? Bom, é colestase. Já vi que ele tem xixi branco, xixi escuro, cocô branco, tem bilirrubina direta maior do que 1. E além disso, ele tá ictérico. Então, é colestase. O que eu preciso descartar obrigatoriamente? Atresia biliar. Isso é, eu não durmo enquanto eu não descartar a atresia biliar, certo? E aí veio um cara na década de 70, que é o professor Alagille, que é um gastropediatra, um hepatologista pediátrico francês, que morreu recentemente. Ele já veio no Brasil, então alguns hepatologistas daqui do Brasil conheceram o professor Alagille, ele é bem famoso, publica bastante sobre colestase neonatal. Na década de 70, década de 80, ele não tinha exames. Vocês vão ver quais exames é esse. Ele não tinha tecnologia de exames. Então, com a avaliação clínica, ele tinha que dizer para mim não, para a equipe dele, se ele tinha uma criança com colestase intrahepática ou extrahepática. Porque se fosse extrahepática, provavelmente era atresia biliar e essa criança tinha que ser operada até 60 dias de vida. A atresia biliar, se não for operada até 60 dias de vida, eu perco o fígado e eu tenho que fazer o transplante hepático, aí é muito mais grave, muito mais mórbido e a chance de óbito é muito maior. Então ele disse que se eu tenho uma criança que nasceu com peso de nascimento normal, teve uma colia que começou já nos primeiros dias de vida, e essa colia está durando até hoje, ou seja, essa colia nunca melhorou, sempre o cocôzinho dele foi branco. E além disso, eu tenho um fígado de consistência aumentada, ou seja, na hora que eu vou palpar o fígado, eu tenho um fígado duro. Se eu tenho pelo menos 2 desses 4 critérios, eu tenho uma chance de 83% de acertar que essa criança tem atresia biliar e eu posso levar ele para a cirurgia. Naquela época era cirurgia, hoje eu tenho outras opções. E esses são os famosos critérios de Alagille. A gente não usa mais como critérios de Alagille, mas quando a gente coloca isso na descrição do exame físico, da história clínica, a gente coloca qual foi o peso de nascimento, a colia, se tem a colia, se persiste a colia, como que está a palpação do fígado. Então, ele não mentiu.
mas hoje a gente já consegue aprimorar um pouco mais o que o Alagille falou na década de 80. Como que a gente faz isso? Um excelente exame é ultrassom. O que o ultrassom vai mostrar? Primeiro, como que está a vesícula biliar. Se eu tenho atresia de vias biliares, eu não tenho as vias biliares, eventualmente eu posso também não ter a vesícula biliar. Ou quando eu tenho a vesícula biliar, ela não se contrai. E isso chama prova de contração. Como que eu faço? Isso não é do radiologista, isso o próprio patologista faz ultrassom. Então ele pede para a criança vir 4 horas em jejum, o recém-nascido, ou lactente no máximo, ali nos primeiros dias de vida. A gente faz ultrassom e mede a vesícula. Qual que é o diâmetro dela e qual que é o diâmetro longitudinal, né? Qual que é a medida longitudinal. Bota essa criança para mamar, passa um pouquinho, a gente mede de novo. O que acontece com uma vesícula normal que tem as vias biliares normais? Essa vesícula vai murchar, porque a criança mamou, engoliu um monte de gordura, a gordura precisa da bile, eu vou lá, espremo a colecistoquinina, espreme a vesícula, esvazia a bile para dentro do duodeno. Se eu tenho uma atresia de vias biliares, eu não tenho vesícula, e aí eu já nem vejo ela, não consigo nem medir. Ou quando eu tenho ela, ela não se contrai, porque eu não tenho para onde jogar essa bile, eu não tenho vias biliares, eu não tenho ducto hepático comum, colédoco, eu não tenho nada disso. Então, se eu meço a vesícula e ela contraiu mais do que 25% da minha primeira medida, bom, beleza, eu tenho vesícula e ela se contraiu bem. Provavelmente isso não é atresia de vias biliares. Mas se eu não vejo a vesícula, ou ela não contraiu direitinho, numa criança que está ictérica, tá com cocô branco, putz, a chance de ser atresia biliar é muito grande. Vamos para a biópsia. Aí é um exame a mais. E aí a biópsia, qual é o problema da biópsia? É um exame invasivo, precisa internar, precisa pedir exame, ela precisa ficar monitorizada de um dia para o outro, essa criança vai ser sedada, a gente faz uma biópsia, ou o cirurgião geralmente faz uma biópsia a céu aberto, a gente, o hepatologista pediátrico, faz uma biópsia por punção, que é menos invasiva, mas tira um pedacinho menor. Mas se o patologista for bom e acostumado com o fígado, ele consegue avaliar bem a biópsia com um fragmento de 1,5 cm a 2. Então eu vou lá e faço a biópsia. O que eu vejo aqui antes de falar da biópsia? Esses são os exames. Aqui na parte superior do ultrassom, eu vejo direitinho a prova de contração. Na figura B, olha o tamanhão da vesícula. É o famoso sinal da seta. A vesícula está gigante. Essa criança mamou e aí essa vesícula ficou murchinha. Eu não preciso nem medir aqui para saber que ela contraiu mais do que 25%. Essa criança não tem atresia biliar. Na figura de baixo, tem um risquinho ali que forma um triângulo. A gente chama isso de sinal do cordão triangular. É um sinal específico de bebês que não têm a via biliar. No local onde seria a via biliar, tem uma fibrose. E essa fibrose faz um formato de um Vzinho, um formato de um triângulo. Esse sinal do cordão triangular no ultrassom é um sinal praticamente patognomônico de atresia biliar. Qual é o problema? Quase a gente não vê. Eu faço ultrassom, já vi vários radiologistas fazendo ultrassom, nunca vi na prática esse sinal do cordão triangular, mas os estudos mostram que ele é bem característico de atresia. Aqui na figura direita, o que eu tenho? Tem um cara, ó, vocês estão vendo aqui que bem no cantinho da imagem tem uma minhoquinha ali. Essa minhoquinha é a vesícula biliar. Ela tá murchinha. O que o cara fez aqui? Abriu a barriga, pegou um catéter, puncionou o ducto colédoco. Logo que sai da vesícula, essa bolotinha ali é o ducto colédoco. Ele pinçou, posicionou a sonda e ele vai injetar o contraste. Quando ele injetar o contraste tem que subir e tem que descer. Tem que subir para o fígado e tem que descer para as vias biliares. Se isso não acontece, eu tenho atresia biliar. Bom, biópsia. Eu sei que vocês assustam com histologia porque vocês estão naquela fase o seguinte: vocês não estão na fase ainda de interno, principalmente residente, que vê o tanto que é importante a histologia, e vocês estão saindo lá da fase da histologia do segundo, terceiro período ali, primeiro ano, que vocês estão traumatizados com lâmina. Mas entendam a importância da histologia hepática, é muito importante a biópsia. Eu quero que vocês decorem, sonhem com essa imagem da esquerda. Essa bolotona branca, isso aqui é um fígado, para quem ainda não sacou, isso é um fígado.
É uma biópsia hepática. Essa imagem da esquerda, essa bolotona branca e grandona, é a veia, é um ramo da veia porta. Tem vários ramos da veia porta. Um ramo da veia porta, essa bolotona gigante aí, a veia é bem mais grossa que a artéria aqui dentro do fígado. O fígado é praticamente nutrido só pela veia porta, 70% dele. Então aqui a veia é mais grossa que a artéria. Do lado da veia porta tem uma bolotinha, que é a seta preta, que tem um monte de camada de célula. Isso é um ramo de um ducto biliar. Do lado dele, o sinal dessa outra setinha preta tem uma estrutura meio grossa, que tem uma camada de célula só e tem uma musculatura bem grossa em volta. E isso é um ramo da artéria hepática. Então, quando eu tenho essas três estruturas, eu tenho a tríade portal. Um ramo da veia porta, um ramo da artéria hepática e um ramo do ducto biliar. Quando eu tenho os três, eu tenho a tríade portal e eu tenho um espaço porta. Isso é o normal, todo mundo tem que ter. Quando eu tenho uma atresia de vias biliares, primeiro que eu não tenho ducto biliar. E o fígado, do lado direito aqui, o fígado ele se regenera criando um monte de ductos biliares falsos para tentar escoar essa bile de algum jeito, porque essa bile está impregnada ali dentro do fígado. Onde que tem veia porta aqui? Tem no meio da figura, tem uma veia porta, mas ela é pequenininha, ela atrofiou. E a artéria, eu quase não enxergo ela, ela é bem pequenininha também, ela também atrofiou. Isso é o fígado de uma criança que tem atresia de vias biliares, praticamente já tem cirrose. Mas não decore essa imagem. Decore essa linda imagem da tríade portal do lado esquerdo, certo? Bom, existem outros exames eventualmente solicitados para a gente tirar essa dúvida. Será que tem atresia biliar ou não tem? Eu nem falo da tubagem duodenal, porque é um exame que não existe mais. Era feito década de 90, década de 80, que eles passavam uma sonda no duodeno e ficavam colhendo o exame o tempo inteiro, 24 horas, colhendo secreção do duodeno para ver se tinha bile ou não. Se tinha bile no duodeno, beleza. Chegou bile no duodeno, não é atresia de vias biliares. Mas isso é um exame totalmente inespecífico, difícil de fazer, incômodo, chato. A gente não faz isso mais. Um excelente exame aqui é a cintilografia. Cintilografia, a gente injeta o contraste à imagem de cima. E esse contraste, isso é pelo sangue, a gente injeta o contraste venoso, e esse contraste vai pintar toda a via biliar. Então, quando ela pinta a via biliar, eu vejo a via biliar saindo do fígado, ducto hepático direito, esquerdo, comum, cístico, colédoco, duodeno. Ótimo. Pintou tudo, pintou até o duodeno, não é atresia de vias biliares. Se não pintou, vocês estão vendo que na imagem de cima não pintou. Ali, essa bolotona ali, provavelmente é um cisto de colédoco. Eu vejo o contraste subindo para o fígado, mas eu não vejo ele descendo para o duodeno. Então, se eu não vejo ele descendo para o duodeno, pode ser atresia. Mas também não quer dizer que é. Então, ele é um exame, vocês vão lembrar desse termo, com uma alto valor preditivo negativo. Ou seja, se o exame está normal, o fígado mostrou que tem contraste chegando no duodeno, beleza, não é atresia. Se o exame estiver alterado, pode não ser atresia. Ok? Então, por isso que a gente não pede muito, que é um exame que precisa de medicina nuclear, não é todo lugar que tem, e ele me diz pouco. Só se ele vier normal que ele me diz muita coisa. Se ele não vier normal, ele não me diz muita coisa. Bom, o exame, lembrem, padrão ouro. O exame padrão ouro para o diagnóstico de atresia biliar chama-se colangiografia intraoperatória. Que bagunça é essa? Bom, eu tenho uma criança ictérica, 2 semanas, 3 semanas, desde que ela nasceu, ela tá amarelinha, a icterícia está só piorando, o cocô dela é branco, sempre foi, o xixi dela é escuro, sempre foi, eu palpo o fígado é grande e duro, e aí eu falo, essa criança deve ter atresia biliar. Faço um ultrassom de abdômen, vejo uma vesícula pequenininha que não contrai, ou eu nem vejo vesícula, eu falo, não, pode programar a biópsia, vamos fazer uma biópsia. Eu faço a biópsia e vejo aquele desarranjo arquitetural, vejo ductos, neoformação de ductos biliares, vejo uma atrofia de veia porta, vejo um monte de plugs biliares, ou seja, um monte de bile impregnada ali no fígado. Putz, será que esse cara tem? Ainda assim, eu tenho muita chance de ser atresia biliar, mas ainda não confirmei. Eu chamo o cirurgião, falo, ó, essa criança tem uma biópsia alterada, ele provavelmente tem atresia biliar. Deita ele aí no centro cirúrgico,
abre a barriga, cateteriza a vesícula, ou seja, pega um catéter, põe dentro da vesícula ou no espaço ali que seria a vesícula, injeta o contraste e tira um monte de foto. Isso dentro do centro cirúrgico, intraoperatório. Eu abro a barriga, faço esse procedimento. O contraste que está ali sobe para o fígado e não desce para o intestino, gente, acabou o diagnóstico. Isso é atresia de vias biliares. Eu só aumento o corte da barriga e faço a cirurgia. Vocês vão conhecer qual é a cirurgia. Imediatamente eu faço a cirurgia, certo? Isso é o diagnóstico padrão ouro de atresia de vias biliares. Eu trouxe aqui, existem várias formas de abordar a atresia de vias biliares. Tem serviço que tem colangio-ressonância, eles fazem colangio-ressonância. Tem serviço que faz a cintilografia, porque é mais experiência. Tem serviço que tem cirurgião, vai direto para a biópsia hepática, nem faz ultrassom, enfim. Cada serviço tem seu próprio protocolo. O serviço que eu me formei, que eu vim, que é lá na Unicamp, eles fazem esse protocolo que a gente conversou. Suspeitei, faço uma ultrassom. Se a ultrassom é sugestiva de atresia, eu faço uma biópsia. Se a biópsia é suspeita de atresia de vias biliares, ou seja, colestase extrahepática, eu ponho ele dentro do centro cirúrgico, faço a colange intraoperatória e, se precisar, eu já opero essa criança. Ok? Esse é o protocolo mais comum. Em qualquer caso de colestase, vocês viram os problemas que isso causa. Se eu tenho uma disfunção na saída da bilirrubina direta, eu não tenho produção e absorção das vitaminas lipossolúveis. Então, além de tratar a causa, aquele infinidade de doenças que vocês viram lá, eu preciso fazer outros tratamentos que são comuns a qualquer caso de colestase. Por exemplo, tenho colestase, independe da causa, eu tenho deficiência de absorção de gordura. Então, eu preciso dar uma dieta mais do que a dieta habitual. Eu preciso dar 20 a 50% a mais de caloria do que um bebezinho naquela idade conseguiria tomar. Então, para isso, eu preciso aumentar a oferta de leite materno. Se não for suficiente, eu preciso da fórmula infantil. Se não for suficiente, eu preciso passar uma sonda nasogástrica ou nasoenteral para alimentar essa criança. E além disso, como não absorve a gordura normal, eu preciso dar uma gordura diferente, que chama TCM, triglicérides de cadeia média. O TCM, ele não precisa da bilirrubina para absorver a gordura. Então, além de dar uma quantidade maior de caloria, eu adiciono esse tal de TCM na dieta. É um líquidozinho que eu vou lá e coloco um pouquinho de líquido no leite para ele adicionar. Reponho todas as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. A gente acaba repondo também as outras hidrossolúveis, outros micronutrientes, mas via de regra é aumento da quantidade calórica, adição de TCM e adição de vitaminas lipossolúveis, certo? Se eu tenho criança, o bebezinho geralmente não coça bastante, não é um problema para o bebê o prurido, a coceira. Mas se eu tenho crianças maiores ou adultos com colestase, vocês viram que tem outras causas de colestase, não é só atresia. Se eu tenho uma criança com síndrome de Alagille, eu acho que vocês não vão conhecer, mas fibrose cística, por exemplo, é uma causa de colestase. Se eu tenho uma criança maior que fez fibrose cística, e ela tá maior, 2, 3 anos, ela já tem um prurido importante. Então eu dou alguns remédios para melhorar a coceira, para diminuir o prurido. Então eu tenho várias opções que aqui são muito detalhadas, acho que a gente não precisa entrar nesse mérito. Outra coisa, se eu tenho um problema na saída da bilirrubina, mas o problema não é anatômico, ou seja, não é atresia de vias biliares, eu tenho alguns remédios que podem estimular os receptores, aqueles transportadores da parede do hepatócito, para que eles funcionem melhor, para que eles ajam melhor, ou seja, para que eles tenham uma colerese melhor, ou seja, que eles drenem melhor a bile. Então eu posso usar ácido urso desoxicólico, rifampicina e fenobarbital. Decorem, ácido urso desoxicólico, a gente chama de Ursacol, é o nome comercial. Eu não gosto de falar nome comercial, mas ele é o único que tem no Brasil, então não tem concorrente. Então, quando a gente fala Ursacol, aqui a gente está usando um remédio que está espremendo o hepatócito para liberar aquela bile maior. Se eu tenho um problema anatômico, ou seja, ele nasceu sem via biliar, não adianta eu espremer aquilo ali, não vai ter para onde sair aquela bile. Então, eu não uso Ursacol nesse caso. Agora, para todas as outras causas metabólicas, eu posso usar Ursacol, certo? Bom, eu gosto muito de trazer esse trabalho aqui, que é um trabalho publicado por médicos hepatologistas do Brasil. Aqui tem
não sei se vocês conhecem, mas quem for fazer hepatologia pediátrica com certeza vai conhecer. A primeira autora, Elisa de Carvalho, é uma hepatologista muito famosa de Brasília. A doutora Temes, ali número 2, é a primeira hepatologista brasileira, ela é lá do sul de Porto Alegre, extremamente excelente. A Luciana Rodrigues é a atual presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, famosa. Gilda Porta, esse nome é emblemático, porque a gente fala da Veia Porta e ela chama Gilda Porta, é a maior hepatologista pediátrica do país hoje. E tem alguns outros aqui, lá da Unicamp, tem de Belo Horizonte, tem do grupo de Salvador, enfim. É um trabalho multicêntrico brasileiro. O que eles viram? Pegaram 6 centros brasileiros e eles viram a experiência do Brasil com atresia de vias biliares. Como que a gente lida com atresia de vias biliares? E qual foi a comparação que eles fizeram aqui? Com o Japão. Por que com o Japão? No Japão, existe esse cara, que é um cirurgião pediátrico, que é o Dr. Kasai. Ele que dá o nome, ele que criou a cirurgia para correção de atresia de vias biliares, que é a cirurgia que é a portoenteroanastomia ou cirurgia de Kasai. Ele também foi vivo até recentemente, se não me engano, ele morreu em 2005. Ele foi bem contemporâneo agora. E no Japão, no serviço que ele vem, que ele ensinou muita gente lá, é o local que eles mais têm experiência com atresia de vias biliares no mundo todo. Então, o que eles viram comparando o Brasil, a nossa realidade, com o Japão? Que a gente faz um diagnóstico muito tardio de atresias de vias biliares. O pediatra demora a reconhecer esse problema, os pais demoram a procurar o pediatra, então é uma série de problemas que essa publicação reforçou aquele alerta amarelo que foi publicado na Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, pensem bem, o Brasil demora mais do que 3, 4 meses para fazer um diagnóstico de atresia de vias biliares, sendo que até 60 dias de vida eu consigo operar, fazer a cirurgia de Kasai. Mais do que isso, eu não consigo operar. Eu tenho que fazer o transplante hepático. Aí você pensa, uma cirurgia que tem uma correção cirúrgica, eu perco o tempo dela e acabo fazendo um transplante hepático, ou seja, eu pioro muito o prognóstico dessa criança. Então, eu falo de colestase neonatal, eu repito, falo sempre de colestase neonatal, e nós, gastropeds, a gente é extremamente empolgado, empenhado em falar de colestase neonatal, justamente para que quando vocês formarem, ou forem clínicos, atender em posto de saúde, ou forem pediatras gerais, não fiquem tranquilos com crianças ictéricas, recém-nascido ictérico. Eu fico tranquilo quando eu tenho uma dosagem e eu sei que aquela icterícia é por aumento de bilirrubina indireta. Ponto. Aí eu já fico mais tranquilo. Outra coisa, eu fico tranquilo quando essa icterícia vai até 1, 2 semanas de vida e some. Eu fico tranquilo quando essa icterícia não tem acolia fecal, não tem colúria associada. Fora isso, gente, eu não fico tranquilo. Eu preciso do exame. Então, eu espero até 2, 3 semanas de vida. Vocês viram lá as opções, geralmente até 2. E colho bilirrubina total e frações. Eu preciso saber se essa criança tem uma bilirrubina direta maior do que 1. Se ela tiver, eu corro com ela para um serviço que tem gastro. Obrigatoriamente. Se eu estiver no interior, eu mando para Goiânia, mando para Anápolis, eu mando para um lugar que tenha hepatologista pediátrico. Ok? Não se esqueçam disso. A nossa experiência é muito ruim. Vou contar uma história para vocês. Eu tenho um tio, irmão do meu pai, e ele teve gêmeas. Isso, elas têm hoje as gêmeas dele quase 50 anos. Logo depois que nasceram as gêmeas, ele teve uma terceira filha. E essa terceira filha, de 40 anos atrás, essa filha nasceu ictérica e eles conseguiram suspeitar, mais ou menos, de atresia de vias biliares. Com 6 meses ela foi a óbito, não fez o Kasai, não tinha transplante hepático aqui no Brasil na época, não se conhecia, não se fazia o Kasai naquela época, e essa criança foi a óbito. Então, entendam a importância de fazer esse diagnóstico. Quem faz esse diagnóstico, essa suspeita, são vocês. O gastro, ele vai falar, não, é atresia de vias biliares, sim, vou chamar um cirurgião para operar. Ou não, essa doença é outra doença que causa icterícia neonatal, que causa colestase, eu vou investigar, pego o teste genético, peço isso, teste do pezinho, tem uma infinidade. Existe uma aula para cada um daqueles diagnósticos lá que causam colestase. Mas quem faz esse diagnóstico é o gastro. Mas quem faz essa suspeita são vocês, ok? Bom,
Eu sempre trago também esse slide aqui, porque existe um cara, e eu tenho muito orgulho de falar dele, que é o professor Jorge Bezerra. Ele é um hepatologista pediátrico de Natal, do Rio Grande do Norte. Hoje ele deve ter seus 60 e poucos anos. Logo que ele terminou a universidade, ele foi para Cincinnati, que é uma cidade de Ohio, que é o norte, quase no Canadá, norte dos Estados Unidos. E desde então ele começou a trabalhar lá. E hoje ele é o primeiro pediatra presidente da Associação Americana de Estudos do Fígado, da ASLD, e hoje ele é o diretor-geral da gastro e da hepatologia do Hospital de Cincinnati, que é o segundo maior hospital pediátrico dos Estados Unidos. Então, é um orgulho gigantesco, gigantesco para qualquer brasileiro conhecer o Dr. Jorge Bezerra, e ele frequentemente vem para o Brasil, participa dos congressos brasileiros, ele nunca mais voltou. Ele fala um português meio arranhado, quase americanizado, mas ele tem o maior orgulho do Brasil, sempre fala do Brasil, então ele publica, hoje ele é o cara que mais publica sobre colestase neonatal, principalmente atresia de vias biliares no mundo inteiro. E ele criou lá em Cincinnati um chip da icterícia. Esse chip da icterícia é assim, a criança nasce, ele colhe o sangue e ele faz análise genética para vários genes. Infelizmente, ainda não existe uma alteração genética conhecida de atresia de vias biliares, mas esses genes aqui, essas letras esquisitas aí, tem várias doenças que causam colestase neonatal que estão ali. Então, síndrome de Alagille, deficiência de alfa-1 antitripsina, tem um monte de outras doenças que ele detecta por esse chip de icterícia. E além disso, ele publicou esse trabalho aqui com um grupo chinês, que ele descobriu essa proteína, que é o MMP7, e ele descobriu que essa proteína está aumentada em pacientes com suspeita de atresia biliar. Então ainda não se sabe muito bem o ponto de corte dessa proteína, isso está muito incipiente ainda, e ele publicou esse trabalho na maior revista de hepatologia do mundo inteiro, que é Hepatology. Mas talvez a ideia dele é colocar esse exame no teste do pezinho. Então, se eu tenho um bebê ictérico, colhe o exame e eu tenho um MMP7 aumentado, que eu ainda não sei que tanto aumentado ele precisa estar, mas eu falo, putz, tá com MMP7 aumentado, essa criança tem atresia de vias biliares, mesmo que ele não tenha nada além de icterícia, eu já vou e opero ele para que ele tenha um prognóstico melhor. Então, são futuros aí conhecimentos que a gente vai ter em relação à atresia de vias biliares. E eu trago isso aqui também, que eu fico muito honrado, fiquei 2 meses lá em Cincinnati, recomendo fortemente para quem tem estágio optativo aí ao longo da faculdade, vocês vão ter, quem for fazer pediatria, gastropediatria, é obrigatório ficar lá pelo menos um mês lá em Cincinnati com o Dr. Jorge Bezerra, enfim, é um orgulho imenso para o Brasil ter a figura do Dr. Jorge representando tanto o nosso país, e ele tem o maior orgulho de ser brasileiro, mesmo estando tanto tempo lá nos Estados Unidos. Bom, outra coisa que eu trago sempre também, quase acabando, último slide, a minha ideia quando eu dou aula para a Liga de Pediatria é convencer pelo menos 70% das pessoas que estão assistindo a fazer pediatria, porque é a melhor especialidade, é uma evolução espiritual muito maior do que as outras e é uma qualidade de vida sem tamanho. Então, quem tiver na dúvida, pediatria. E eu trago esse texto aqui, que é um texto que eu acho muito bonito. Vou ler para vocês. Em medicina, somente quem tem muito amor a dar escolhe a pediatria como especialidade. Os pediatras, diz a lenda, falam com Deus, fazem seu diagnóstico através de uma semiótica ainda púbere, retirada da áurea dos anjos ou do gesto incipiente do simbólico balbúcio. Esses especialistas prescindem da fala para o diagnóstico, viajam além dos olhos, têm a leveza do beija-flor e a mão é pluma que cai, transformando o gesto em tolerância e carícia. Na criança, a dor, a mímica, a careta, o riso, o choro, a cor, o sabor, a lágrima têm uma interpretação fora dos tratados da semiologia tradicional. E somente quem tem na alma a permissão e o endosso de Deus pode examinar a leveza do gesto, a complacência do olhar, a permissividade do sorriso, a mudez transitória para conhecer na criança a certeza do diagnóstico e da terapêutica.
E bastaria esta graça, este império de decência, para colocar o pediatra bem mais perto de Deus. Então, fiquem com a dica, certo? Bom, quem gosta de gastroped, faço parte de um clube de revista, que é quinzenal, a gente discute, chama Gastroped Talks, tem lá no Instagram, tem no meu Instagram também, que agora eu sou blogueiro, então quem quiser me segue lá no Instagram, mas quem interessar pelos conteúdos do Gastroped Talks, a gente se reúne, agora tá sábado aqui, mas a gente tá se reunindo às quintas à noite. Essa semana, inclusive, tem uma reunião, então a gente abre para qualquer pessoa participar, para assistir, e a gente escolhe um tema de gastropediatria e discute um guideline, um artigo. Essa semana a gente vai discutir sobre insuficiência hepática aguda. Tá bem interessante. Dura mais ou menos 1 horinha, quinta-feira às 20 horas. O link tá lá, lá no Instagram do Gastroped Talks, certo? E a gente já teve uma reunião sobre esse artigo do Dr. Jorge, sobre o guideline da ESPGA de 2017. Foi o nosso primeiro encontro do Gastroped Talks. Já tem mais ou menos 1 ano e pouco que a gente fez ele. Quem quiser assistir, tá lá no YouTube, tá nos podcasts, então acompanhem lá, que seria um prazer imenso tê-los conosco, tá bom? E é isso, obrigado. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Muito. Temos vários elogios aqui no comentário. Acho que o senhor não consegue acessar o chat, né, para ver. Eu acho que não, Gabriele. Falaram aqui que dá para convencer. A sua aula dá para convencer seu pediatra. Gente, eu quero ver se é verdade. Hein? Chega Eu lá tô no sexto caminho, ano, viu, doutor? Tô chega pensando lá no sexto seriamente. ano, vocês vão inventar outras coisas. Mas quem não inventar outras coisas vão ser muito felizes na PET. Sim. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode levantar a mãozinha. Parece que não temos dúvidas. A aula realmente foi bem completa, doutor. Eu só queria perguntar a frequência da colestase neonatal, assim, em recém-nascido, né? Como que é essa frequência? É grande, é alta, ou assim, não tem muitos casos? Bom, tem muitas doenças. Vocês viram lá, mais de 30 doenças que dão colestase neonatal. Por algum motivo, a bilirrubina direta não sai do fígado. Como são muitas doenças, a prevalência somada de todas elas de colestase neonatal acaba não sendo uma prevalência tão pequena. Então, 1 para 9 mil dá mais ou menos uma prevalência de todas as icterícias neonatais, por exemplo, 5% delas são por colestase, não são de icterícia fisiológica. Então, não é um número tão pequeno assim. Agora, dentre elas, 2/3 são de atresia de vias biliares. Então, se eu tenho uma criança com colestase neonatal, eu tenho que correr para descartar esse diagnóstico ou para fazer esse diagnóstico o mais rápido possível. Mas quem for fazer pediatria, com certeza absoluta vai ver colestase neonatal. Com certeza absoluta vai ver fibrose cística, atresia biliar, síndrome de Alagille, galactosemia, glicogenose, tirosinemia, sepse neonatal fazendo a atresia de vias biliares. Nossa, tem um monte de doenças. Mas quem não for fazer pediatria, pode ser que nunca veja. Quem for fazer outra especialidade. Mas quem for fazer pediatria, com certeza vai ver. Então não é uma prevalência tão assim, baixa. É importante. Entendi. Bom, não temos outras dúvidas. E é isso, doutor Lucas. Muito obrigada. Obrigado. A Liga sempre vai estar à disposição do senhor, tá? Então, sempre pode contar com a Liga. E é Obrigado. isso. Obrigado. Muito Eu que agradeço o convite. Espero outros convites. A gente que agradece. Obrigado, gente. Tchau, muito obrigada, professor, não só pela aula, né, mas pelos dizeres também. Acho que incentivam muita gente. Que bom. A gente ficou muito feliz pela sua aula aqui. Por não ter dúvidas, não é por elogio, né? Que a aula foi muito boa mesmo. Que bom. Fico feliz. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação aí de todo mundo, gente. Se vocês tiverem dúvidas, mandem mensagem lá no Instagram, fiquem à vontade. Obrigada, doutor. Obrigada. Tchau, Boa gente. noite. Boa Boa noite. Até mais. Gente, não esquece da chamada que tá no chat, tá? Fazendo favor. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite.